Pra você, é mais fácil se decepcionar ou se surpreender com alguma obra? Eu confesso que pra mim é muito mais fácil me decepcionar com alguma obra. E por que isso acontece? Simples. Porque a maioria das coisas que eu vou assistir, seja anime, mangá, filme, ler livros, tudo mais, eu faço isso porque eu quero ver aquela obra, porque eu já conheço um pouco sobre, porque eu já ouvi alguém falando, e a ideia geral, a avaliação, os comentários sobre as pessoas me agradam e me fazem ter interesse em ver aquela obra, né? Por exemplo, eu nunca teria visto Monster se eu não soubesse que é uma obra tão bem avaliada. Claro que tem algumas coisas interessantes na obra, mas não fosse pelo elogio da galera, pela sinopse maravilhosa, eu dificilmente ia ver um anime chamado Monster na Netflix e ia falar, cara, é uma boa, porque são 74 episódios de 2004. Mas mesmo assim, apesar da gente selecionar bem uma obra, selecionar uma obra bem elogiada, de um bom estúdio, com uma boa animação, com um bom diretor, nem sempre isso funciona. E é sobre isso que a gente vai falar. Sobre 5 animes que tinham tudo para serem incríveis pra gente, mas que acabaram sendo decepcionantes. A gente até tava pensando se a gente deveria ou não gravar um vídeo dos animes que mais surpreenderam a gente, mas agora ele falou são poucos os títulos, porque a gente já vai assistir com uma expectativa. Geralmente seriam animes de temporada, tipo Frieren, que a gente foi assistir só porque o povo tava falando muito bem, mas a gente não tava com tanta expectativa e acabou surpreendendo muito. Ou Dungeon Mesh também, né? Mas fica meio que no caso só dos animes de temporada. Então provavelmente esse vídeo não vai acontecer. E o primeiro dessa lista é o grandíssimo anime original Eureka 7. Cara, Eureka a gente assistiu com uma baita expectativa, porque, cara, uma combinação de fatores que pra gente tava certo que ia ser um anime incrível. Pra começar, um anime original, que já é um dos nossos tipos, se não o nosso tipo de anime favorito, a gente já tem até um vídeo explicando isso. Nosso primeiro vídeo do canal. É do estúdio Bones. É um anime com uma temática super diferenciada, que é surf, né? O surf no ar. Eles usam uma, uma técnica, uma matéria lá do ar para poder ficar surfando mesmo. Então é uma temática muito diferenciada. E também tem bastante mecha, que é uma temática que a gente gosta bastante. Alguns animes é mais bem utilizado que os outros. Por exemplo, Code Geass, a gente não acha que o mecha seja tão legal, mas Gurren Lagann a gente acha que é incrível o uso do mecha e Gurren Lagann é um dos nossos animes favoritos. Então, basicamente, tinha tudo para poder dar certo. Só que a gente acabou se decepcionando por vários fatores. Pra começar, que a Eureka 7 é um dos animes mais confusos que existe, né? Lane não chega nem perto disso aqui. Eureka 7 é confuso no começo, mas quando a gente assistiu, a gente compreendeu isso, né? Pô, é um universo que tá acabando de ser introduzido então todas as temáticas aí, a questão do mecha, do surf, do que é a Eureka, do que é aquela transformação lá que o robô dele sofre e tudo mais, a questão do pai, da irmã do Reto, vai ser explicado mais pra frente, né? Ah, não. Acontece que boa parte dessas questões ou não é explicado, ou é explicado muito rasamente. E a série tem mais de 50 episódios, cara. Não faltou tempo para atrapalhar isso, né? O que não faltou foi tempo. Mas ao invés disso, ao invés de explicar essas questões, eles preferiram fazer episódios fillers, episódios que são alguns até legais, mas que não agregam nada à história, agregam só uma nostalgia ali, um clima, uma ambientação bacana do que realmente valor de verdade, a história. Boa parte dos episódios são inúteis. E quando é para explicar tudo, eles explicam em um episódio. E, cara, eu fiquei 40 episódios assistindo a série sem entender nada. Não vai ser um episódio que vai salvar. Vocês tinham que ter explicado um pouco antes, sabe? Mas ainda assim a série tem alguns pontos positivos, né? Não é um anime que a gente acha um lixo completo. As músicas são muito boas, as aberturas. O design character é muito legal. E tem alguns episódios muito bons, em especial aquele arco lá, episódio 24 até o 26, mais ou menos, com a introdução desses dois personagens aí que eu também não lembro o nome. Eu nunca lembro o nome nenhum de personagem. Que parece um Isaac Emery de bacana, mas é bem legal. Porém, decepcionou demais a gente por esse fator confusão, né? Os primeiros episódios que a gente assistiu, a gente não entendeu bolhufa nenhuma, e depois de reassistir, tornou-se uma experiência legal, apesar de ainda confusa, né? E tem muitos termos técnicos desse anime que não são explicados nunca, então é bem triste, cara. Eu esperava mais. Eu acho que o ponto de Eureka Seven que faz ele se prejudicar tanto, principalmente na parte da história, é porque é uma obra que tem vários mistérios, muita coisa planejada, mas eles decidiram por fazer um anime mais episódico, um anime mais pra poder vender mesmo, né? Passar na TV, pra você ter aqueles momentos lá, lembrar de quando você assistia Eureka na TV Cultura, sei lá. E se lembrar mesmo assim, cada episódio da semana você acordar cedo, assim, poder assistir.
e ver uma história diferenciada e não explicando todo o universo da obra, né? Tanto que a gente vê muitos mistérios, tipo Armando Renton, o pai dele, coisas que só são explicadas, tipo, nos últimos 5 episódios. Cara, já tava muito tarde, teve pouco tempo pra poder explicar, então acabou ficando uma conclusão muito aberta, vazia, mas ainda assim é um anime que a gente gosta, mas infelizmente a gente sente que a gente perdeu boa parte do nosso tempo por uma história que não foi feita pra ser uma história boa mesmo. E igual eu falei um pouquinho antes, o design character de Eureka Seven é maravilhoso e por isso mesmo que é um grande desperdício. Cara, tem cada design e só faltava escrever um bom personagem, mano. Porque design eles já tinham. Pra quê? Por quê? Mas com Magos no Coração por Eureka Seven ter sido uma obra com um universo tão rico, mas pouco explorado, o próximo dessa lista é justamente o contrário. Que eu acho que ficaria melhor se o universo fosse pouco explorado. Death Parade é um anime original da Madhouse e é um anime Wonkuru, com 12 episódios, e que tem um universo muito cativante, muito interessante, né? Essa pegada de os caras trabalharem pra julgar, esse é o plotzinho do primeiro episódio, mas eles trabalham pra poder julgar se você vai ser condenado pro céu, pro inferno, depois que você morre, com esses joguinhos assim, sinuca, esses jogos mais de bar, tudo mais, matemática assim, bem interessante. E é muito interessante, porque são jogos, apostas valendo a vida, mas não necessariamente é um mistério assim que vai sendo explicado, mas é basicamente sobre um julgamento, vendo se a pessoa era ou não uma boa pessoa enquanto ela estava viva. O ponto que me incomodou mesmo foi como foi desenvolvendo esse universo que pra mim nunca fez muito sentido, tipo, essa própria temática, assim, esse lugar em que trabalham essas pessoas, que eu não vou saber o nome, mas o barman, né, o Dekin, a assistente dele, esses caras, esse trabalho deles pra mim já não faz nenhum sentido e ainda tem um universo maior por trás disso. Tem toda uma equipe trabalhando nisso, é uma temática interessante, mas que não ficou tão legal, sabe? Por exemplo, os Shinigamis de Death Note é um negócio que é citado, mas não é tão bem explorado, sabe? Só tem esses caras assim que trabalham com caderno lá e tudo mais, mas não explica direito. Death Parade aprofunda muito isso e me incomodou, porque isso não faz sentido, não ficou tão legal. Mas fora isso, a história é boa nesses jogos, no trabalho dos personagens, mas que tem esse pequeno probleminha, né? Olha que tá gravando esse vídeo foi uma surpresa, hein? Porque a minha opinião sobre Death Parade é o completo contrário do meu irmão. Que na verdade eu acho que o universo Death Parade deveria ser muito mais bem explorado. Claro que tem coisas que eu acho que funciona mais como um mistério, né? Até porque, considerando que o universo se trata de um julgamento de vida pós-morte, isso não é muito algo que possa ser explicado, né? É só algo que tá além da nossa compreensão, certo? Mas eu acho que deveria ser mais bem explorado os personagens desse universo, né? Teve o especial que a gente assistiu, Death Billiards, que lançou antes de Death Parade, que eu gostei bem mais, que não introduziu boa parte dos personagens de Death Parade, né? Foi só o The Queen e a moça lá que acompanha ele. E isso eu achei bem bacana. Só que na série, eles quiseram trazer mais coisas. Death Billiards eu gostei mais do que o anime de Death Parade, justamente por ser um especial e por não ter a necessidade de explicar todas essas coisas. Só mostrar uma ideia base sobre a série e ficar só nisso, o que é bem legal. Só que Death Parade é um anime de 12 episódios que fizeram pra justamente explicar esse universo. Só que não é o que acontece. Eles focam bem mais em tentar desenvolver aqueles personagens da série episódica ou os protagonistas do que o mundo em si, sabe? Tem vários personagens na obra que têm designs bem bacanas, com histórias bem bacanas, que deveriam ser mais bem explorados, mas não foram. Igual no caso de Eureka Seven, Death Parade não é um anime que eu considero ruim, muito pelo contrário. As histórias, os dramas dos personagens são muito bons. O The Queen é um ótimo personagem, a moça que acompanha ele é também. E tem alguns episódios que são bem bacanas, bem divertidos. A opening é maravilhosa, mas não sei, cara, o anime ele não agradou o tanto que eu gostaria, ele não trabalhou tão bem tudo que eu acho que ele poderia ter trabalhado. Claro que tem coisas que é pra continuar no mistério mesmo, mas eu acho que isso funcionou melhor no especial da Billiards. Enquanto a série acho que era pra ter trabalhado melhor essas coisas, né? E com o tempo também os jogos foram ficando cada vez piores, né? Muita gente fala que Death Parade é muito bom, falando lá do fato do Light Yagami aparecer lá na série, que eu acho bacana a curiosidade, mas que elas não faz da série melhor, sabe? E com o tempo os jogos foram ficando cada vez piores, né? Começaram a colocar uns videogames lá, nada a ver, alguns jogos que não tem nada a ver com a temática da série, e os personagens foram ficando mais rasos, menos profundos. É claro que por ser uma série episódica não dá pra deixar eles tão profundos. Mas no caso do Death Billiards, aquele especial falando de novo, ficou bem legal. Eles conseguiram usar uns takes bacanas, uns flashes ali, pra mostrar mais sobre a progressão do personagem, da vida dele.
Eu acho que isso poderia ter sido sim feito na série, mas acabou que não fizeram. E a produção também ela vai decaindo ao longo da série. Mas no geral, é um bom anime, só que nos decepcionou, né? Como próximo anime dessa lista, um queridíssimo pelos fãs de anime. Então, pode nos xingar, vai. Pode comentar aí o que que você acha da gente, o que que você acha desse anime, porque Hajime no Ippo nos decepcionou um pouco, cara. Igual a Eureka Seven e Death Parade. Hajime no Ippo não é um anime ruim, talvez eu considere esse o melhor dessa lista. É um anime que, no geral, pra mim, é muito bom, mas teve várias coisinhas ali que me incomodaram bastante nessa série, que eu vou estar explicando aqui pra vocês, né? O ponto que mais incomodou a gente em Hajime no Ippo foi justamente a extensão da obra, porque a gente achou que Hajime no Ippo tem uma proposta muito simples, poucos personagens assim para serem desenvolvidos para durar tanto tempo. Monster, por exemplo, eu acho que só tem um episódio a menos do que a primeira temporada de Ippo, que a gente só viu basicamente ela, a gente viu um pouco da segunda, mas isso daí parou. A gente ficou basicamente só na primeira. E Monster tem mistérios, tem personagens, tem muita coisa para ser desenvolvida, enquanto Ippo não, mas tem essa mesma quantidade de episódios. O mangá de Ippo, acredite se quiser, ele é maior do que o próprio One Piece, tem uns 1.500 capítulos, eu acho, é um dos maiores mangás que existem. E o que nos incomodou já na primeira temporada, e imagina no restante, é como isso é estendido para 70 episódios de basicamente só boxe. O boxe em si já não é uma arte marcial tão assim ampla, né, para poder desenvolver tanta coisa, tanto tempo. E pô, trabalha basicamente todos os episódios com novas lutas, novos personagens, novas motivações. Claro, isso é muito interessante. Isso é importante ter numa obra, mas Ipo parece que nunca planejou ter um fim, nunca planejou ter alguma coisa muito grande. Era só tipo, ok, o desenvolvimento desse personagem já foi, qual que vai ser o do próximo? O que que eu coloco a mais agora, sabe? E vai implementando mais coisas e acabou que ficou uma série muito fácil de se enjoar. A produção da Madhouse para as lutas é sim fantástica, cada golpe tem um impacto absurdo. A trilha sonora é muito boa, eu acho, ela é bem barulhenta, mas acho ela no geral ótima. As aberturas são muito boas, os encerramentos, tudo é muito bom, mas acaba que fica fácil acabar enjoando porque você termina uma luta, é outra luta, daí tem treinamento, daí mais luta, daí outra luta, daí mais treinamento, e o Ippo, pra começar que o Ippo nunca perde, né? Isso já é inacreditável. Nem o Bach durou tanto tempo sem perder. Não, acho que o Bach ficou mais tempo ainda sem perder. Enfim. Mas Ippo acaba que fica nessa de vai e vem. Tem alguns personagens muito interessantes, né? O rival do Ippo é legal, tem aquele arco dele emagrecendo para tentar lutar com o Ippo, isso é interessante. O Takamura é um personagem hilário, mas acaba que, de certo ponto, Ippo parece que não tem mais cartas na manga para mostrar. Parece que fica isso, trabalha um personagem aqui, trabalha o outro, daí comedinha aqui, daí treino mais, tá. E daí a gente acabou enjoando bem fácil. A gente terminou a primeira temporada, né? Acabou que a gente foi até o final. E gostou, mas realmente teve esse negócio da duração que incomodou bastante a gente. Ashita no Joe é um mangá que a gente falou no nosso vídeo mangás que nos decepcionaram, mas que eu acho que é melhor que Ippo em alguns aspectos, por ser uma série mais concentrada, mais focada ali, e que acabou quando deveria, sabe? Enquanto Ippo acho que se estendeu mais do que precisava só nessa primeira temporada, mas ainda assim, cara, tem coisas que eu gosto pra caramba em Ippo. A comédia, em especial em Ippo, é uma característica perfeita. É uma das comédias mais excêntricas que eu já vi nos animes, né? A produção é bem bacana. Esse clima introdutório aí do cara treinando, lutando boxe e tudo mais, é bem bacana, mas a série poderia aprofundar mais no trabalho dos personagens. Eu sei que é bem trabalhado, mas eu acho que poderia focar mais nisso do que na questão treinamento do boxe. Isso deveria ser só um a mais, eu acho. Enquanto a série focou demais nisso, né? Como próximo anime da lista, temos o que é decepção demais, cara. Um anime dirigido pelo Shinichiro Watanabe, um anime de música com tudo para ser uma ótima obra que tinha tudo para superar várias aí de música, né? Competir com Shigatsu, com uma trilha sonora feita pelo Yoko Kanno, uma trilha sonora maravilhosa, reimaginando, refazendo clássicos do jazz com muito mais pudor, com muita mais qualidade e competência. Sakamichi no Apollo é horroroso. Cara, esse é um anime de música também com drama, né? O problema é que o drama dessa coisa é uma porcaria absurda. Porque mistura lá um romance, mas é um romance muito ruim, cara. Porque o protagonista dessa história não faz ideia do que ele tá fazendo. Ele sempre tá tentando ali, ele tem, né, o interesse romântico dele em algumas personagens aí da obra, só que essas personagens têm interesse a personagem, né, em questão que ele tem interesse romântico,
tem interesse romântico em outro cara, sabe? Então ele sempre fica, pô, você tem que namorar comigo e tal. Daí ele vai lá falar com o amigo dele, ele fica bravo com ele porque a menina gosta dele, só que ele ao mesmo tempo fica bravo porque ele quer juntar os dois e não quer os dois juntos. Cara, é muito confuso isso. Fora que o anime, o mundo desse anime é minúsculo, cara. Porque, sei lá, o cara entra no supermercado e encontra o melhor amigo dele. Daí ele sai do supermercado, entra na loja de disco e encontra a menina que ele gosta. E, cara, esse anime é uma bagunça. A produção dele é muito feia, velho. Caramba, mapa, vocês estão mandando bem hoje, mas o que vocês fizeram antes foi ruim, hein? E a decepção atrás de decepção, né? Eu confesso que eu gostei bastante dos dois primeiros episódios, da trilha sonora e da abertura. Mas, cara, no geral, o drama é um dos piores que eu já vi mesmo. Tá competindo ali com My Little Monster pra ver qual que é o mais imbecil de todos. E acho que o ponto que fez a gente aceitar que o anime é comédia mesmo foi quando o triângulo amoroso principal acabou virando, sei lá, mano, um hexágono amoroso. O protagonista gosta de fulano, que gosta do cara, que gosta da menina, que gosta do cara, que não gosta de ninguém, que quer morrer, não sei o que. Nossa senhora. Ficou muito chato no final. Acabou que ninguém fica com ninguém. Todo mundo se desentende e. Sei lá, cara. A parte da música é ótima, mas quando eles estão tocando é aí que fica bom. Mas, cara, foi uma decepção mesmo. Principalmente se trata do Watanabe, cara, que quando ele envolve música no negócio fica maravilhoso. Samurai Champloo, a fusão do samurai com jazz, bebop, que são os cowboys, né, no espaço, com blues, jazz. Cara, é uma bagunça maravilhosa. Mas Sakamichi foi um trabalho que não deu certo mesmo. Acho que talvez por ele ter feito uma adaptação de um mangá, né? Acho que foi a primeira vez que ele fez isso, talvez a única também. Não sei, ele costuma fazer mais projetos originais, né? Então talvez seja um pouco por causa disso, mas não sei. De qualquer jeito, o anime é uma bagunça, a gente não recomenda ninguém ver. Mas não sei, tem gente que gosta, né? Talvez se goste também. Mas essa mistura de música com romance e drama não colou pra gente. Veja, Shigatsu, é bem melhor. E o próximo da lista, gente, um dos mais superestimados e piores animes que a gente já viu na nossa vida inteira, cara. Full Metal Alchemist Brotherhood, tô brincando, que isso? Esse anime é maravilhoso, especialmente o mangá, é claro que não, a gente tá falando de outro mangá, por favor, né? Foi uma piada, acho que isso ficou muito mal posicionado, mas enfim, como último da lista, a gente vai estar colocando Parasite, né? Olha que incrível, acho que 4 animes dessa lista são feitos pela Madhouse, que é basicamente o nosso estúdio de anime favorito, e ainda assim os caras conseguiram fazer algumas pérolas, assim, maravilhosas, né? Parasite é um anime que a gente não gosta, porque ele começa muito bem, né? Tem essa proposta assim da. Não lembro o nome, acho que é Mickey. Essa parasita aí que entra no protagonista. É uma ideia muito interessante, né? Os alienígenas chegando lá, são parasitas e entram nos seres humanos, né? Eles começam a lutar com isso. Nossa, é um sistema de poder muito diferenciado, muito interessante. Mas acabou que pra gente não desenvolveu muito bem, tentou trabalhar muito nessa questão de o ser humano destruir a natureza, tá destruindo a colônia desses bichos, daí eles vieram atacar a gente agora. Tem umas questões assim, filosóficas muito interessantes, né? Esse autor, ele é muito bom, ele fez History, né? Um dos nossos mangás favoritos, que a gente já recomendou aqui no canal algumas vezes. Mas em Parasite, o cara, acho que ele foi meio bobão no final, né? O final ficou meio muito confuso, meio jogado. Tem alguns momentos bem legais, né? Aquela, pra não dar muitos spoilers, mas tem a cena do protagonista desenvolvendo essa personagem aqui, uma cena bem pesada, muito interessante. Tem a cena desse cara aí que virou meme, dele identificando que o protagonista é um cara vilão, né? Dele tá lá dando risada. Essa cena é boa, essa cena é bem legal. Mas de resto é um anime que, sei lá, tenta ser muito pesado, tenta ser muito chocante, mas não trabalha bem as coisas, os vilões são terríveis. O protagonista não tem carisma. Quando ele muda o penteado do cabelo, né? Quando ele vira agora o vilão do mal, não sei o quê. Também, né, é nada a ver, não tem impacto. A ending e a abertura são maravilhosas, a trilha sonora também é muito boa, mas isso não salva, né? E também é um dos poucos, acho que são um dos poucos animes da Madhouse que tem uma produção fraca mesmo. Tem alguns sakugas legais no primeiro episódio, em alguns outros episódios, mas o geral é bem fraquinho também, o traço fica meio feio no anime, não é legal não. Não é legal. E, mano, igual meu brother aqui falou, Parasite é filosófico, mas até demais, cara. Eu acho que devia ter focado mais nessa questão da história, porque é uma história com uma premissa muito boa, eu devia desenvolver ela pra deixar um negócio bacana. Tem vários animes que conseguem fazer essa mescla perfeita entre deixar uma história cativante, uma história interessante, bem escrita, e colocar bastante filosofia, igual a gente falou do Monster, né? Tem também Steins Gate, Re:Zero, que são animes que fazem isso com uma maestria muito boa. Agora, Parasite não, cara. Tenta ser filosófico demais, acaba não colando. A filosofia é bacana, mas, cara, eu não quero um anime só disso. Eu fui ver porque eu achei que ia ser uma história bacana, uma história divertida, igual esses aí.
e acabou que não foi, né. Fora que a produção também é bem decepcionante, começa bacana, mas vai piorando cada vez mais. Mas, cara, essa opening salva tudo logo 10 de tô brincando, tô brincando. Parasite é um anime que decepcionou a gente, mas que um monte de gente gosta, né. Esses animes aí que a gente falou que decepcionaram a gente nesse vídeo, em geral são animes que o público gosta bastante, né, em especial Hajime no Ippo, mas num grande geral, são animes que, tipo, a gente assistiu esperando grandes coisas e acabaram não sendo lá tudo que a gente esperava, mas acontece, né, cara? A vida é feita de decepções, surpresas, expectativas realizadas e nem sei o que eu tô falando. E bom, né? Talvez você até possa falar nos comentários, ah, você não entendeu o anime X, você viu errado e tudo mais. E bom, talvez até seja, mas o ponto é que esses animes realmente, assim, não foram experiências marcantes pra gente. E no geral é basicamente isso, eles são bons ou não, quem somos nós poder falar, né? A gente não entendeu 100% da história de nada, né? Ninguém nunca entendeu de nada. Então, do que a gente entendeu desses animes, da nossa experiência com eles, não foi um negócio tão legal. Então, por a gente colocar isso como os animes que mais nos decepcionaram. Alguns dos, no caso, né? Mas aí, a gente já deu de falar de anime ruim, mangá ruim, agora a gente vai voltar a falar das obras que a gente tanto gosta, né? Então pode guardar nos próximos vídeos de animes legais mesmo, animes que a gente fala assim com amor no coração, com a felicidade. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo e até o próximo. Falou!